Olá, crianças, tudo bem? Vamos para um conteúdo novo na matemática, tá? Hoje teremos duas disciplinas, a matemática e a geografia. Tanto uma quanto outra, né? Eu sempre faço um pequeno resumo, porque não tem como expandir o conteúdo, porque senão fica algo cansativo até para vocês também compreenderem. Vamos lá. Na parte da matemática, eu vou falar sobre simetria, mas aqui eu coloquei alguns pontos e falo o seguinte: a simetria está dentro da geometria. Então, na geometria, o que significa a simetria? A simetria, ela tem um conceito dentro da geometria de equilíbrio, tá? De harmonia, tá? De regularidade entre as partes de uma figura. Aí eu vou dar exemplo aqui de uma borboleta, como exemplo. Pode ser, vou dar exemplo da borboleta. Vocês já imaginaram se a borboleta tivesse uma asa maior do que a outra? Haveria um equilíbrio para o voo da borboleta? Não. Imagina a asa de um avião, se uma também fosse maior que a outra. Também não haveria um equilíbrio, tá? Então, a simetria, ela trata de equilíbrio. Muito bem. Um exemplo disso, da simetria, nós temos aí brincadeiras, tá? E que tipo de brincadeiras eu posso citar como exemplo de simetria? Temos o origami. Vocês já ouviram falar em origami? Todo mundo já ouviu falar em origami. O que é um origami? Primeiro vamos saber o que significa um origami. Eu coloquei aqui para vocês que origami, eu botei que ori significa dobra, dobrar, tá? E gami significa papel. Então, origami é o quê? Dobrar papel. Realmente é isso, tá? E eu digo que é muito gratificante a gente ver um origami, tá? E quem faz e quem vê. Então, para quem faz um origami é muito gratificante. E para quem vê também é gratificante. Por quê? O origami, na realidade, ele tem, essa figura tem uma filosofia de vida. Porque qual é a função do origami, se você já viu? A figura do origami, ela tem que ficar em pé. Ela acabou de ser pronta, tá? São várias dobraduras e depois ela tem que ficar firme, em pé. E o que tem a ver isso com a nossa filosofia de vida? Com a filosofia de vida simples, o origami ele até compara que, conforme a figura precisa ficar em pé, ela tem que ser bem feita para que ela possa ter o equilíbrio e ficar em pé, tá? E isso é como se fosse uma criança. A criança, se ela não for bem orientada na sua vida, durante o decorrer da sua vida, ela não vai ter uma direção, tá? Então, eles comparam, eles sempre, a técnica do origami é sempre comparada com a filosofia de vida. Precisa ter equilíbrio. Muito bem. Aqui eu coloquei que a origem do origami traz a sua essência em vários pontos. Dentro da simetria, nós temos o decalque também, tá? O que é o decalque? O decalque, saindo da simetria, vamos para o decalque, que está tudo dentro. Um vai puxando o outro. O decalque é reproduzir um desenho. Aí, o que eu fiz para vocês? Eu coloquei aqui para vocês, como se fosse, eu tivesse pego uma folha, dobrei a folha ao meio. Ali eu fiz um desenho, tá? Dá para perceber aqui que é uma estrela. Eu cortando isso aqui, quando eu abrir a folha, eu vou ter o outro lado da estrela, não é isso? Mas pode ser só com estrela, eu posso fazer com qualquer outra figura. Eu posso fazer com uma lua, eu posso fazer um sol, eu posso fazer a imagem de uma criança, o rosto de um adulto, tá? Um copo, um desenho de um animal, tá? E eu vou conseguir ter esse decalque aqui, que é a reprodução de um desenho, tá? A reprodução da outra figura, a outra parte da figura, que ela é chamada de recalque. Muito bem. E coloquei aqui para vocês dizendo o seguinte: toda figura simétrica possui pelo menos um eixo que é a linha imaginária, que separa as suas partes. Aqui eu dei exemplo através de um retângulo, tá? Eu coloquei o retângulo aqui e dividi o retângulo. Eu fiz aqui
a linha imaginária de um retângulo. Eu fiz a simetria diante de um retângulo. Como eu também posso fazer essa simetria, como eu acabei de falar em qualquer desenho, tentei desenhar um copo aqui, tá, gente? E fiz a simetria em cima do copo. Tá? Risquei aqui e fiz a simetria. Agora, olha só. Nós temos figuras simétricas e temos figuras assimétricas, tá? Qual é a diferença? A figura simétrica, ela tem um eixo certo. A dobradura dela é certinha, ela tem um eixo, tá? Agora, a figura assimétrica também tem, mas não é algo que é encontrado. Então, vocês vão encontrar figuras, nem todas as figuras são simétricas. Vocês vão encontrar, quando vocês forem tratar de dobrar a figura para ver os lados delas paralelos, vocês vão ver que umas vocês conseguem ter a simetria, bate certinho, encaixa certinho, tá? E outras figuras não encaixa, mas elas não deixam de estar dentro desse contexto, simplesmente por ter o eixo é chamado de simetria, por não ter o eixo, tá? Ou é chamado de assimétrica. Então existem as figuras simétricas e assimétricas, tá bom, gente? Acho que deu para vocês compreenderem. Agora vocês aproveitam a oportunidade desse conteúdo, vocês têm uma folha aí no livro de vocês que está pedindo para que vocês tentem fazer um pinheiro. Vocês vão trabalhar com dobradura, ao mesmo tempo vocês vão perceber o eixo de uma figura. Então, vocês têm isso aí no livro de vocês. Tá bom? Então, por hoje, aqui na parte da matemática, simetria, creio que deu para vocês compreenderem. Beijo! Olá, crianças. Bom, saímos da matemática, né? Apesar de eu ter mandado beijinho e tudo, mas eu não fui embora. Tô aqui. E vamos para a geografia. Na parte da geografia, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre as regiões do Brasil. É evidente que não tem como, de maneira nenhuma, estudar sobre todas as regiões, tá? Porque é muita coisa para cada região. Então, vamos por parte. Hoje, eu vou falar para vocês um pouco, tá, sobre a região norte. Mas vamos lá. Quais são as regiões em que o nosso Brasil é dividido? Nós estamos aí. Temos a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? A região sudeste justamente é a nossa região, é a região que a gente, né, vive. Então vamos lá. Por que há uma necessidade das divisões das regiões? Essa necessidade é justamente para facilitar o estudo, tá? E o conhecimento de cada região. Porque nós sabemos que as regiões, elas são diferentes em vários aspectos, tamanho, né, número, população, o desenvolvimento com relação aos aspectos naturais, os econômicos e o modo de vida, tá? Então as divisões foi para facilitar, com certeza. Bem,